Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Então nós vamos iniciar hoje o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E curiosidades à parte, ele é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, possuindo ao todo, maior não, o maior, na verdade, é o capítulo 28. O capítulo 28 é o maior, e possui 81, 82 itens. Mas o capítulo 5 é o segundo maior do Evangelho segundo o Espiritismo, tendo ao todo 31 itens. Porque o último capítulo, tem 84 itens. E o capítulo 5, 31 itens. O último capítulo é tranquilo, porque está trabalhando conosco as preces, as orações, a nossa comunhão com o alto. E o quinto capítulo traz um título que é um dos ensinamentos de Jesus. Bem-aventurados os aflitos. E a gente para pensar por que Allan Kardec e a espiritualidade, diante deste ensinamento do Mestre, trabalha conosco várias lições para que possamos entender a aflição. O que vem a ser aflição? O que é aflição? Então, quando você abre o significado no dicionário, ele vai nos apresentar algumas definições, dentre elas, dor física, dor moral. Aflição pode ser também algo que a pessoa venha passando além da dor física ou da dor moral, um campo de angústia, de desespero, que pode conduzi-la a algo mais grave, como a depressão. E, diante da depressão, encaminhar-se para algo ainda mais grave, que é o suicídio, onde nesse mês de setembro nós estamos trabalhando a prevenção contra o suicídio. E é bom sempre lembrarmos disso. Em especial nós espíritas, de combater o suicídio valorizando a vida. Não somente a existência no plano físico, quanto a continuidade fora do plano físico. Então Jesus vem até nós ensinar-nos a buscarmos entender as leis de Deus. E este capítulo 5 é um convite às nossas reflexões para este entendimento. Nós vamos trabalhar hoje os itens 1 a 3, cujo subtítulo é Justiça das Aflições. E Allan Kardec vai extrair passagens do Evangelho de Mateus e de Lucas. Bem-aventurados os que choram, ou bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Esses 3 versículos extraídos por Allan Kardec, e que se encontram no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, compõem o que nós chamamos de as bem-aventuranças, proferida por Jesus, e que está inserida
no Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, que compreende os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho segundo São Mateus. Mas Kardec também extrai a passagens que se encontram em Lucas. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Evangelho de Jesus, segundo São Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25. Então essas são as passagens. Tranquilo, não é mesmo? Deu para entender claramente o que Jesus quis nos ensinar? A de Mateus é mais tranquilo, a gente ter uma compreensão melhor. Agora, esses versículos 24 e 25 do Evangelho de Lucas, no capítulo 6, parece que Jesus está menosprezando ou desprezando aqueles corações que, do ponto de vista físico, são afortunados pelos bens materiais e exaltando aqueles que trazem escassez do ponto de vista de bens materiais. Dá-se a entender que Jesus está promovendo e ensinando isso, e muitos corações, eles se apegam ao campo literal para promover uma série de interpretações fugindo da realidade pela qual Jesus nos ensinou. Então, o primeiro ponto que devemos entender é que a interpretação dos textos bíblicos ela vai estar de acordo com a nossa capacidade de termos uma percepção, de termos uma compreensão, de termos um olhar mais profundo e sincero, e não apenas limitado, estreito, apenas visualizando aspectos literais. Porque Jesus, ele veio para nos ensinar a trabalharmos em nós o reino de Deus. E o reino de Deus, ele não é material. Essa noção todos nós temos. Qualquer pessoa sabe disso. Então, se nós estamos trabalhando o reino de Deus em nosso campo íntimo, ninguém pode estar excluído de fazer essa realização em si mesmo. Independente em qual posição se encontre no plano físico, dentro de uma sociedade, nos aspectos e níveis de cultura, de costume, de etnia. Isso independe para o espírito, pois que o objetivo é operar em si mesmo seu desenvolvimento moral e espiritual. Só que nós encontramos ainda hoje em nossa sociedade irmãos nossos que vão se ater apenas a aspectos literais dos textos bíblicos, abrindo um espaço hoje para o campo
da simbologia e das alegorias. Mas não é somente isso. Porque se fosse somente isso, nós estaríamos numa situação bem complicada. Porque vejam bem, bem-aventurados os que choram. Alguém que gosta de chorar? Só se for de alegria, né? Porque o choro tem essas duas vertentes. O choro da dor, o choro da alegria. Ah, Delano, mas quem chora de alegria? Nós nos emocionamos, principalmente pais e mães, com o desenvolvimento dos filhos, ou até mesmo a chegada de um filho. Você se emociona, você chora. Ou quando você vê esse filho caminhando no plano físico e ele conseguindo vencer as etapas, então é um motivo de orgulho. Aí esse orgulho é bom ter, não é verdade? É um orgulho gostoso de se ter, vamos dizer assim. Então nós nos emocionamos de alegria, quando também lembramos com uma saudade gostosa de corações queridos que nós estivemos juntos a eles em diversos momentos da nossa trajetória aqui no plano físico. Às vezes temos uma lembrança, vem aí uma emoção, né? Os nossos olhos ficam meio úmidos, não é verdade? Que faz parte justamente deste processo. Mas aqui Jesus está colocando o choro no sentido de dor mesmo. Porque ele está falando de aflição. Eu, particularmente, não gosto de ter aflição e acredito que qualquer pessoa que aqui se encontra também não quer ter qualquer tipo de aflição, de desespero, de contrariedade, de dor física, principalmente dor moral. Aí Jesus vem e coloca: bem-aventurados são esses que trazem esse campo de choro e de aflição, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Obviamente que Jesus não está falando de justiça humana, porque essa é ainda imperfeita. Ele está apresentando para nós a justiça divina, porque ele coloca: esses que têm fome de justiça serão fartos pela justiça divina. Serão agraciados pela justiça divina se souberem, obviamente, caminhar de uma forma ética no campo terrestre. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça. É diferente. Então, há aqueles que têm a fome e a sede da justiça, que estão almejando essa justiça em si mesmos e, obviamente, na parte externa, mas aqueles que já promovem a verdadeira justiça e que são perseguidos, Jesus os coloca num patamar de bem-aventurados, porque estão conseguindo trabalhar no campo íntimo o reino dos céus. E aqui vai um parênteses. Nós vamos observar nos ensinamentos de Jesus, através de cada evangelista, algumas diferenciações quando eles vão abordar reino dos céus e reino de Deus. Reino dos céus é uma coisa, reino de Deus é outra coisa. Aí vocês pensam: mas Delano, mas como assim? Eu sempre ouvi dizer que reino dos céus e reino de Deus são sinônimos. Se assemelham, é verdade, mas não é igual. Cada um tem a sua particularidade.
E nós vamos ainda observar que céus está em algumas passagens no plural e algumas passagens no singular. Céu. É interessante isso. Ademais, o que isso tem a ver? O objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo é trazer para nós chaves pelas quais nós possamos penetrar nesses textos bíblicos e extrair dos mesmos a sua parte moral e contextualizando o ensinamento para a nossa vivência no campo prático, hoje, na atualidade. Porque o ensinamento de Jesus é imortal. Ele não passa. Por mais que nós pensemos ou achemos que os textos do Evangelho, ou do Novo Testamento, ou do Velho Testamento, como muitos dizem por aí, já são ultrapassados, são ensinamentos que não fazem algum sentido, são completamente equivocados. Pois que sabemos que são ensinamentos que se imortalizam em nós à medida que nós, como espíritos, vamos ascendendo na escala espírita, porque no Livro dos Espíritos nós temos aprendido isso. Principalmente aqui, recentemente, porque nós passamos pela escala espírita. Mas qual é a justiça real das aflições? É o que Kardec, em comunhão com a espiritualidade, vem trazer para nós. Então vejam bem o que ele vai dizer no item 3. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso, ou mais ainda, seriam um engodo. É o primeiro ponto. Vida futura. A espiritualidade chama-nos a atenção para essa chave. Pois que todo o ensinamento do Cristo, quem vai dizer isso é Kardec, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, traz a vida futura como um elemento, um núcleo central do ensinamento do Mestre. Então, depois, em casa, chega lá, abre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, meu reino não é deste mundo. No item de número 2, Kardec vai apresentar essa proposta para nós da vida futura. Ok? Porque nós não podemos voltar lá, né? Nós temos que seguir. Mas por que, então, Jesus promete aos aflitos as compensações? E por que Kardec coloca a aflição que nós, em diversas ocasiões, passamos, estamos passando e ainda vamos passar? Então nós não podemos fugir dessa realidade. Quem está fugindo de si mesmo. Então veja bem. O que a espiritualidade está nos chamando a atenção? Dizendo, peraí. Quer dizer, não que se eu quiser fugir das aflições que possam me acometer, eu estarei fugindo de mim mesmo? Sim. Mas não estou entendendo. Então vamos compreender aqui com Kardec. Mesmo com essa certeza, ele continua no item 3, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Talvez aqui uma frase
que serve de pano de fundo para muitas pessoas afirmar que o espírita gosta de sofrer. O espiritismo só traz sofrimento. Eu já escutei isso. Vocês gostam de sofrer? Alguém aqui gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer. Então, é um equívoco muito grande afirmar que nós espíritas gostamos de passar pelo sofrimento, porque não existe coração nenhum no mundo que quer sofrer. Em sã consciência, não. Mas para ser feliz, precisa sofrer? Não. Claro que não. E Jesus, estando entre nós, é o exemplo maior de como nos conduzirmos diante de qualquer situação, por mais adversa que seja, com equilíbrio, com serenidade, com confiança em Deus, na sua justiça. É só observarmos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e vermos como Jesus se comporta nas mais diversas situações que os evangelistas vão apresentando para nós. Então eu não gosto de sofrer. Eu não quero o sofrimento. Eu não quero ter aflição. Eu não quero passar pela aflição. Pai Delano, beleza, tranquilo. Mas eu quero chegar ao reino de Deus, se possível, sem passar pela aflição. Beleza, tranquilo. É só fazer. Como fazer? Aí eu vou escrever uma palavra aqui, uma palavra no texto, no quadro. E aí cada um faz uma avaliação. Como viver sem ter aflição nenhuma, com equilíbrio, com serenidade, com absoluta confiança em Deus. É só termos isso aqui, ó. Justamente. O João, ele é médium, captou, né, João? Amor. Porque para chegarmos à condição de amarmos como Jesus nos ama, nós temos que avançar muito em diversas áreas. A escala espírita, ela nos demonstra isso. Sim, João? Isso aí. Amor. Basta amar. É simples, né? Gente, é tão simples. O amor é tão simples, mas de tão simples que é, se torna um pouco difícil de colocá-lo em prática. Então, pelo fato de nós negarmos o amor, porque um dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, nós temos um capítulo que nós vamos chegar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que trata justamente deste amor que devemos ter para com o próximo. E, em especial, para conosco mesmos. Porque é uma preparação para o capítulo seguinte a ele, que Jesus vai ensinar amor também aos inimigos. Aí o reino de Deus vai me esperar ainda um bom tempo, porque eu não estou conseguindo nem amar os que estão próximos a mim. Os inimigos, então, danou tudo. Danou, não danou?
Mas se nós temos a certeza da vida futura e sairmos do terra a terra e compreendermos que a justiça divina, ela promove igualdade a todos, você vai parar e dizer assim: Delano, a justiça divina promove igualdade a todos? Promove. Como? Bom, veja bem o que Kardec vai dizer. Diz-se que é para haver mais mérito, mas então se pergunta, por que uns sofrem mais do que outros? Porque uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição. Então, Lucas, dentro do ensinamento de Jesus, extrai isso. E Kardec colocou aqui no capítulo 6, versículos 24 e 25. Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir. Mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude. Ver homens virtuosos sofrer ao lado de malvados que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Então, Kardec abre para nós um campo de questionamentos. E ele mesmo vai direcionar ao campo da racionalidade para refletirmos. Entretanto, desde que se admite a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, pois sem isso não seria Deus. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou com parcialidade. As vicissitudes da vida, pois, têm uma causa. E como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que todos devem compenetrar-se. E nós não queremos nos compenetrarmos disso. Por quê? Ficamos presos aos efeitos e não racionalizamos as causas que vão gerar esses efeitos. O chamamento da espiritualidade é: a justiça divina é igual para todos. De que forma? Cada espírito tem um campo onde semeia. Todos recebem as mesmas oportunidades, as mesmas sementes. Mas cada espírito deve promover o seu próprio desenvolvimento através do seu próprio esforço, do seu próprio trabalho. É a lei. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus. Então, quando você abre o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 27, o mestre coloca para nós: a cada um em conformidade com as suas próprias obras. E hoje, considerando-se suficientemente maduros para compreendê-la, isto é, a justiça divina, através da lei de semeadura, você colhe hoje o que semeou ontem, você vai colher amanhã o que está semeando hoje. Isso é igual para todos. Revela por completo através do Espiritismo, ou seja,
pela voz dos Espíritos. Então, esses são os itens 1 a 3 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos caminhar com ele por um período onde a espiritualidade com Kardec está nos convidando a pensarmos com muito carinho nas causas que têm gerado os efeitos pelos quais nós estamos vivenciando na atualidade. Uma boa noite para todos, que Jesus possa nos abençoar.